Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui. Hoje a gente tem um material bem interessante, viu? Opa! São uns áudios, um dia de estudos também, que montam um cenário assim bem complexo. Mistura geopolítica, economia, tecnologia avançando. É, um pacote completo. Exato. Tem análise de política recente, tipo tarifas, umas previsões de crise meio diferentes, e o impacto da inteligência artificial, né? Que tá vindo com tudo. Uhum. A nossa ideia aqui é tentar conectar esses pontos todos, sabe? Tirar o que é essencial disso. Bora lá. Vamos sim. O material traz um olhar bem provocador, eu diria, sobre como essas coisas, tarifas, energia, automação, podem juntas estar redesenhando o nosso futuro próximo. Sim. E começa com uma analogia curiosa, né? Para explicar umas políticas econômicas recentes. Ah, sim. Aquela da teoria do bode na sala. Eu vi isso. Aplicada nas tarifas de aço e alumínio. Essa mesma. A ideia ali, pelo que uma das fontes diz, é tipo, introduzir um problemão, sei lá, o preço do carro sobe, da latinha, dos enlatados. Isso, um desconforto geral. Para depois, quando eles aliviam um pouco, talvez isentando alguém, tipo o Reino Unido, que eles mencionam, a situação anterior, parece até boa, né? Uhum. E o governo mostra que controla. É meio, maquiavélico, acha? Olha, é uma interpretação, né, que busca entender o que está por trás. O argumento é que ao criar e depois, ajustar essas dificuldades, o Estado mostra força, mostra que regula a economia. Entendi. E essa análise aí se liga direto com uma previsão bem séria que está nas fontes, a de uma crise econômica vindo aí. Mas uma crise diferente. Aqui a coisa fica mais densa, porque não seria tipo 1929 com muito produto sobrando? Não, pelo contrário. Seria o oposto, né? A falta de produção. Exatamente. E isso ligado diretamente à energia. Escassez de energia. Exatamente. Que aí limita tirar matéria-prima da terra. Cobre, bauxita, ferro, essas coisas essenciais. A tal teoria energética da produção, né? Menos energia, menos coisa material sendo feita. Correto. E as consequências disso, segundo o material, seriam, profundas. Ativos, dinheiro mesmo, poderiam perder o valor real, sabe? Virar quase ficção, como eles falam. Cara. Nesse meio tempo, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, segurando a pressão política para cortar juro, né? Baseando decisão em análise técnica, talvez um sinal de que eles estão vendo problemas maiores, estruturais. Faz sentido. E ainda tem a tensão geopolítica, né? Com a China, que estaria, vamos dizer assim, administrando a exportação de minérios críticos, essenciais para a tecnologia toda. Essa tensão por recurso leva direto para outro ponto forte das fontes. A tecnologia que depende disso tudo e o impacto gigantesco da inteligência artificial. A IA. O material prevê que ela vai tirar muita gente do trabalho. Não só na roça ou na fábrica, mas principalmente no serviço, o tal do colarinho branco. Sim, advogados, médicos, pessoal de escritório, editores. Exato. Muita gente. E essa mudança levaria ao que as fontes chamam de setor quaternário. Setor quaternário. O que seria isso exatamente? Então, pensa em atividades que produzem pouco ou quase nada de bens físicos, sabe? Funcionalismo público, por exemplo. Programas tipo Bolsa Família, aposentadoria. Ah, entendi. Onde a renda não vem direto de produzir algo. Isso. Até o capitalismo financeiro especulativo. Movimenta dinheiro, títulos, acordos, mas não faz, sei lá, um sapato. A renda vem desses acordos do Estado, não do trabalho direto na produção. E eles falam da China nesse contexto de IA também, né? Falam sim. Sugerem que a China talvez esteja ficando para trás um pouco, por limitações de computador, poder computacional, ou talvez um foco diferente do governo deles, né? Comparado com o Ocidente. Interessante. E para fechar com uma chave cultural diferente. Ah, essa parte é curiosa. Tem uma interpretação de filme de zumbi e vampiro como metáfora de luta ideológica. É bem isso. A horda de zumbi é aquela massa sem rosto, né? Seria o coletivismo, o comunismo, vamos dizer assim. Contra o indivíduo, né? Que geralmente nos filmes é o capitalista tentando sobreviver, manter o status dele. Exato. E aí nessa leitura, figuras tipo Trump ou Milley seriam vistos como gente tentando não virar zumbi, sabe?
não perder o lugar na hierarquia social e econômica. Nossa, que leitura. A ideológica fica mais forte, né? Concentra a riqueza ou distribui, mesmo que seja para distribuir pobreza, como eles colocam. Quem manda no jogo? Quem fica lá em cima, longe da Zumbilândia? É o que a fonte sugere como motivação para alguns quererem manter o privilégio, né? Uau! Que teia complexa que essas fontes montaram. Da estratégia lá do bode na sala até, bom, as consequências da IA e essa metáfora dos zumbis. Fica muito claro como energia, economia, tecnologia, ideologia, está tudo amarrado. Levanta muita questão para o futuro, né? Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica assim no final é essa. Conforme a automação avança e esse modelo econômico que a gente conhece baseado na produção entra em crise, como é que a sociedade vai se reorganizar? Boa pergunta. Que tipo de acordo, de contrato social vai definir o valor das coisas? E como a gente vai distribuir recurso se o trabalho como a gente conhece hoje talvez não seja mais o centro de tudo? Fica aí algo pra gente continuar pensando. Olá, hoje a gente vai analisar umas fontes bem interessantes, viu? Elas conectam, assim, tarifas recentes nos Estados Unidos com previsão de crise, tensão EU-China e, claro, o avanço da inteligência artificial. Tem áudio, tem texto, bastante coisa pra gente investigar. Exato. A ideia é tentar entender como essas peças se encaixam, né? A gente vai desde tarifas de aço e alumínio, que uma fonte liga a uma tal teoria do bode na sala. Bode na sala? Curioso isso. Sim. Até uma crise econômica que seria bem diferente da de 29 e o impacto da IA no futuro do trabalho, na geopolítica, enfim. Ou então nossa missão é extrair o principal, conectar esses pontos para ter uma visão mais clara do cenário. Vamos lá, começando por essas tarifas. 50% sobre aço e alumínio impostas pelo Trump. E essa comparação com a teoria do bode na sala. Parece uma estratégia meio, cínica. Criar um problemão para depois a solução parecer um alívio. Para quem consome pode parecer, mas a análise da fonte sugere outra lógica, sabe? Seria o Estado reafirmando seu poder sobre os preços, usando a tarifa como ferramenta direta de controle. Mesmo que isso cause inflação e complique a vida. Exatamente. Mesmo que carro, lata, tudo fique mais caro. O objetivo, segundo essa visão, seria fortalecer a percepção desse controle estatal. E, claro, afeta parceiros comerciais, né? Brasil, Canadá, o Reino Unido escapou porque negociou antes, parece. Entendi. E falando em economia, as fontes traçam um contraste bem forte com a crise de 1929. Lá foi excesso de produção, energia sobrando. Agora a previsão é o oposto. Crise por falta de produção, ligada à escassez de energia e matérias-primas, tipo cobre, bauxita, ferro. Nossa, isso muda tudo, né? Com certeza. E isso conecta com o que uma das fontes chama de teoria energética da economia. A ideia base é que matéria é, no fundo, energia condensada. Certo. Se a energia útil no sistema diminui, um processo de entropia, né, a tendência natural à desorganização, a consequência seria a escassez geral. A previsão mais, drástica é uma grande depressão dos ativos, o valor real das coisas some e a moeda vira quase ficção descolada da produção real. Caramba! E nesse cenário de possível falta de coisa física, entra a IA um outro fator de mudança gigantesco? Uma fonte menciona a Big Beautiful Bill do Trump. Pelo que eu entendi, proibiria os estados de regular a IA por 10 anos, né, para dar prioridade federal. Isso. Uma medida bem polêmica. O Elon Musk criticou, né, e criticou junto o aumento da dívida pública americana que viria com isso. Chamou de escandaloso. Faz sentido a polêmica. E o impacto da IA nos empregos? Aí a previsão é pesada. A IA é vista como algo que vai varrer empregos em todos os setores. Agro, indústria e, principalmente, serviços. Serviços tipo... médico, advogado, engenheiro, até a gente aqui, né? Editores, criadores. O que sobraria, então? Uma fonte aposta no tal setor quaternário. Setor quaternário. O que seria isso exatamente? Pensa em atividades com produção mínima ou inexistente de bens físicos.
funcionalismo público, benefícios tipo Bolsa Família, aposentadorias e o próprio capitalismo financeiro, né, a especulação. Entendi. A renda viria mais da posição no sistema do que do trabalho produtivo em si. Exato. Dependeria da sua posição no que a fonte chama de conflito distributivo. Conflito distributivo. A briga por quem fica com qual fatia do bolo, basicamente. Isso. Como a riqueza e os recursos são divididos. Quem recebe o quê e por quê. Se a produção tradicional encolhe, essa briga fica mais acirrada. Faz todo sentido. E para complicar ainda mais, as tensões geopolíticas estão aí, né? A disputa a China pegando fogo. O Trump descreve o Xi Jinping como muito duro. Uhum. E tem relatos citados nas fontes de que a China estaria segurando exportações de minérios críticos, coisas essenciais para a tecnologia americana. Talvez para barganhar, né? Tipo, acesso a chips avançados. Parece uma postura mais firme da China, sim. E tem uma metáfora cultural bem interessante numa das fontes. Qual? Filmes de zumbi como alegoria da luta capitalismo versus comunismo. O capitalismo seria o indivíduo lutando para manter o que é seu status, e a horda zumbi seria a perda da individualidade, o medo de virar massa, de perder tudo. Nossa, que paralelo forte e inesperado. Sim, reflete certas ansiedades, né? E a própria IA vira parte dessa disputa. Um artigo que o pessoal analisou, aí 2027, prevê um impacto maior que a revolução industrial. IA super-humana transformando profissões, acelerando a própria pesquisa em IA. Uma corrida mesmo. Uma corrida tecnológica maluca. Pois é. E nessa corrida, algumas fontes sugerem que a China talvez esteja ficando para trás. Por limitações de poder computacional, talvez menos investimento focado que o Ocidente. E isso levanta outras questões, né? Sobre o risco de uma IA desonesta, desalinhada, a necessidade de tratados de controle parecido com armas nucleares. A dúvida é, a gente freia para ter segurança ou acelera para não ficar para trás? Difícil. Então, se a gente junta tudo isso, temos protecionismo, disputa de poder estatal, ao mesmo tempo, sinais de crise de energia, de recursos. Aí vem a IA revolucionando o trabalho, o valor das coisas, e as tensões geopolíticas com essa camada ideológica por baixo. É uma teia bem complexa mesmo. Parece muito um ponto de inflexão, sabe? A interação entre essa possível escassez física, o avanço exponencial da tecnologia e as disputas de poder, isso tudo vai definir os próximos anos. A pergunta que fica é: como as estruturas de poder, Estado, empresas, nós como indivíduos, vão tentar se manter ou se adaptar num mundo onde a base da produção e do valor está sendo tão questionada? Exato. E para fechar, deixa uma provocação aqui para a gente pensar. Baseada nisso tudo, se o trabalho humano, como a gente conhece, está diminuindo e a renda se concentra nesse setor quaternário, mais ligado a títulos, a posição, do que a produção real, qual vai ser o novo contrato social? Como a gente equilibra um futuro que pode ter muita coisa para alguns, mas uma redefinição radical e talvez muita instabilidade para tantos outros? Fica aí a reflexão.